quando você... tá bom. Aí ele pediu? Tá gravando. Já. Não Então, pediu. então acho que no Meet não precisa. Então, vamos lá. Então, eu vou contar essa história para você contextualizando os setênios, tá? Então, eu vou pegar a história, vou falar e vou contextualizar os setênios. Então, o primeiro setênio que a gente fala é do 0 ao 7 e a gente chama a lei, né? A gente fala que a lei O Mundo é Bom. Ele nasce em 1944 em Budapeste, na Hungria, durante o início da ocupação nazista. Um pouco antes dele nascer, quando ele estava para nascer, nesse momento, né, já tinha ocupação nazista, então o avô dele já tinha sido capturado. Então, o avô dele foi capturado e a mãe dele era muito próxima. Oi, Sara, a gente já começou aqui, tá bom? E a mãe dele era muito, muito apegada ao avô. Depois, lá na frente, ele vai falar que a mãe dele queria que ele fosse o avô, queria que ele... Né, ela projetava no Gabô o avô, o pai dela, né? E aí, ele é morto em Auschwitz e o pai dele é forçado a trabalhar para os nazistas. Então, a mãe fica sozinha. E aí ela vai, encontra um lugar, um abrigo que tinha, ela fica ali, só que era um lugar insalubre, assim, era um lugar horrível. E aí ela sai na rua, ela começa a andar na rua, ela encontra uma mulher cristã e ela entrega o Gabô com, sei lá, 4 meses, ele tinha meses de idade, ela entrega ele para essa mulher. Então ela entrega o Gabô Maté com 4 meses de idade para uma pessoa desconhecida na rua. Aí acontece, né? Acaba a guerra, tal, porque isso é meio no meio da guerra, e aí ela consegue pegar ele de volta quando ele tem 2 anos, né? Depois de 2 anos. E aí o pai também, né? Você vê no documentário que o pai também, eles conseguem se reencontrar e a família consegue se unir novamente. E aí ele vai falar uma coisa muito interessante no documentário, que ele era uma criança idealista. Então eles vão morar em Budapeste até os 6. Ele vai morar em Budapeste até os 6 anos. E nesse período foi toda uma recuperação, né? E tem toda uma, vamos dizer assim, uma tomada do comunismo lá, né? O comunismo acaba tomando conta de lá, né? E ele fala no documentário que ele era uma criança idealista, que ele sempre sentiu um idealismo. E aí ele conta que o livro favorito, ele gostava muito de ler, e a leitura era um lugar onde ele fugia da realidade, que era uma realidade difícil. Ele conta que o livro dele favorito era o Don Quixote. E aí eu fui pegar, daí eu trouxe uma sinopse do Don Quixote para eu ler aqui, porque eu acho muito interessante olhar para a literatura, para o Don Quixote, porque é exatamente, vamos dizer, o arquétipo ou a experiência que ele vai viver. Eu vou ler aqui o Don Quixote. O Don Quixote, ele é descrito subjetivamente como uma jornada de um homem idealista profundamente desconectado da realidade, que busca dar significado à vida através da defesa de valores nobres e cavaleirescos, em um mundo que já os abandonou. Ele transforma o ordinário em extraordinário, reinterpretando moinhos de vento como gigantes e camponeses como princesas. Sua história reflete a tensão entre o sonho e a realidade, a loucura e sanidade, e convida à reflexão sobre até que ponto a persistência de um ideal pode ser considerada heróica ou trágica. Então, quando ele fala isso, quando ele fala que o livro dele, aos 6 anos, né, 6, 7, 8 anos, 8 anos, assim, essa primeira infância, era o Don Quixote ali, tipo, você já vê o traço de individualidade
que individualidade está se colocando ali no mundo. Aí a gente tem os 7 aos 14 dele, que é o que a gente chama na antroposofia de O Mundo é Belo. Então a gente viu lá O Mundo é Bom, a primeira infância do Gabor Maté, se tem uma coisa que não foi boa, né? Então, e a gente está falando do cara que vai se especializar em trauma, né? Então ele tem lugar de fala para falar sobre isso. Então, o segundo setênio é O Mundo é Belo. E aí é um momento em que, aos 6 anos, né, 6, 7 anos, ele sai de Budapeste, porque as coisas estavam ainda muito intensas ali com o comunismo, né? Tinha muita violência ainda. Eles saem de Budapeste e vão morar no Canadá. Então, ele tem uma mudança muito grande nessa passagem de setênio. Então, ele vive uma adaptação a uma nova cultura e um idioma no Canadá, e isso aumenta ainda mais a sensação dele de exclusão. Ele já vinha trazendo essa sensação no primeiro setênio, ali ele já se sentia deslocado, aí ele vem para esse segundo setênio, ele entra nesse segundo setênio numa nova cultura, num novo país, e isso aumenta totalmente a sensação dele de ser excluído. O segundo setênio, ele fala sobre a escola, os amigos. Do primeiro setênio é a família. O segundo setênio, a gente fala sobre o centro da experiência do indivíduo, são os amigos e a escola, principalmente. E aí é muito interessante porque ele fala que ele tinha receio de falar que ele era judeu, porque ele tinha medo do que iam pensar dele, assim. Então ele fala isso no comentário, ele falou assim, eu acabo me fingindo de bobo, eu me fingia de bobo, ou fingia que eu não sabia muitas coisas para eu ser aceito nos ambientes. Ele escondia que ele era judeu, então ele faltava nos feriados judaicos e escondia isso dos amigos, porque ele tinha vergonha disso. E aí esse segundo setênio cria ainda mais uma desconexão com ele mesmo, porque ele tem que se adaptar e ser aceito. Então ele se desconecta de tudo que ele é para se adaptar a essa nova cultura, a esse novo lugar. Então a gente já pega um primeiro setênio onde aos 4 meses ele é dado a uma pessoa, ele vive uma guerra, né? O pai dele vai trabalhar para os nazistas. No segundo setênio ele vive uma mudança total de cultura, onde ele tem que totalmente abafar a sua identidade, porque ele sentia vergonha e medo dessa identidade que ele carregava. E aí a gente vai para o segundo setênio. Aqui é uma fotinho dele, que ele tinha se formado assim, naquela parte da alfabetização. Eu não sei direito como é dividido lá, mas ele estava na formatura dele no segundo setênio. Aí a gente tem o terceiro setênio, que é 14-21, que a gente fala que o mundo é verdadeiro. E o mundo é verdadeiro, a gente fala sobre o diálogo, a importância do diálogo com os jovens. E aqui ele lê um livro que chama Êxodos. Eu não cheguei a pesquisar muito sobre esse livro, mas esse livro ele vai falar basicamente sobre essa questão da terra prometida para os judeus, né? Essa questão que gira em torno desse livro. E aí ele lê esse livro e é um idealismo da pátria, do mundo, do idealismo, né, da terra prometida. E aí ele lê esse livro e esse livro reconecta ele com o judaísmo e ele passa a atuar, enfim, a assumir esse judaísmo. Então ele faz um resgate do idealismo nele. Você vai ver que a história dele é muito... Ele sempre buscando o ideal, assim, sempre buscando o ideal. E aí ele faz esse resgate e ele começa a entrar nesse lugar e ser um judeu e seguir os caminhos que o judaísmo indica. E aí é muito interessante porque no final do ensino médio, um jornal abre um concurso para escreverem um artigo sobre alguma coisa. E ele escreve e ele ganha ganha e publica um artigo dele. Ele devia estar no final ali do ensino médio. Tipo, último ano ele vai lá e tem um primeiro artigo dele publicado. E aí, nisso, ele termina e aí ele vai fazer faculdade de língua inglesa. Ali, ele fala assim,
Eu nem pensei em outra coisa. Como eu tinha ganhado isso, ele nem pensou, ele fez a faculdade ali mesmo, na cidadezinha, não era Vancouver ainda, era uma cidadezinha menor. E peguei a faculdade que tinha lá, entrou em língua inglesa e fez língua inglesa. E aí, dentro da faculdade, ele vai lá e mostra o artigo que ele ganhou e publicou, e o cara fala, você sabe escrever. E aí ele pede um espaço no jornal da faculdade e ele ganha uma coluna que chama Mate the Great. E ele começa a escrever essa coluna, diversos assuntos, mas sempre voltado para a crítica social. E aí ele começa esse processo do escritor, da escrita, né? Então, se a gente vê que ele começa, aí ele consegue resgatar um pouco desse eu dele, e ele vive esse mundo verdadeiro através da escrita, né? Através dos artigos. E os artigos dele eram sempre voltados para as questões humanitárias sociais. E sempre uma questão crítica. Ele sempre uma questão. O Gabon até é capricorniano, né? Então ele tem uma questão ambiciosa, ele é bem pragmático, né? Então ele é bem incisivo no que ele vai falar, e ele era sempre essa crítica social, ele sempre escrevendo artigos nesse lugar de crítica social, né? Aí a gente tem o quarto setênio dele, que é a alma da sensação e o início do retorno de Saturno. Então aqui, quando ele é aceito no jornal da faculdade, chamam uma cartunista para fazer um desenho dele. E essa é a Ria, que é a esposa dele. E ele conhece ela assim. E aí ele fala no documentário que quando ele primeiro encontro que ele teve com ela, ele estava louco de ácido. E aí, tipo, ele descreve ela assim, e tem fotos dela no documentário em que ela é completamente o oposto dele. Ele sempre muito fechado, muito ranzinza, muito sério, e ela era uma leveza em pessoa, assim, ela era, né? Ela tá viva. Uma leveza em pessoa. E ele vai falar que desde o primeiro momento ela viu a sombra que ele carregava e ela decidiu andar do lado dele, mesmo desde o primeiro momento, tendo visto a sombra que ele carregava, né? E ele segue escrevendo, ele está na faculdade de língua inglesa, ele segue escrevendo os artigos de crítica social contra o sistema, então ele vai falar sobre vários assuntos. E nessa época estava a Guerra do Vietnã, e ele era uma frente que falava sobre a paz, que lutava contra essa guerra, né? Ele tinha um grupo de estudos para falar sobre essas questões. E aí um dia ele é raptado por estudantes de engenharia e eles colocam ele numa camisa de força e ele consegue se soltar e ele pula de uma janela. E ele escreve um artigo sobre isso. E aí, tipo, o que dá para perceber é que ele sempre lutando contra esse sistema, assim, e sempre recebendo, vamos dizer assim, pauladas do mundo, assim. E aí, ele percebe, nesse momento, ele faz uma leitura ele começa a pesquisar alguma coisa sobre a questão dos árabes, tal, da propaganda árabe, que o judaísmo... Ele entra nesse lugar, ele percebe esse lugar de exploração do judaísmo em relação aos palestinos, né? Israel e Palestina. E aí ele escreve um artigo criticando a propaganda judaica contra os árabes. E aí a mãe dele, o pai dele, leem isso e isso abala muito a relação deles. Assim. O pai e a mãe ficam muito decepcionados com ele, porque ele vai lá e fala contra a cultura dele, assim. E aí ele se forma, né? E aí ele fala, bom, quem se formou, ele faz licenciatura e ele se torna um professor de inglês do ensino médio em uma escola de Vancouver, que ele já está em Vancouver. E aí ele fala que ele era um professor que improvisava muito, que ele era zero profissionalismo, assim, que ele saía improvisando e que ele tinha uma relação muito boa com os jovens, tal, e que
ele dar aula foi uma coisa que trouxe muito. Era um lugar onde ele se encontrava. Era onde ele se encontrava de alguma maneira, assim. Mas ele fala que ele foi, não teve nada de profissionalismo, que ele fazia o que ele queria na sala de aula, assim, que ele odeia, ele fala muito, que ele odeia ser submetido a um sistema. Assim. E aí, os 28 aos 35 anos, que ele está na alma do intelecto, mais os anos crísticos dele, ele casa com ela, com a Ria, e ele tem o nascimento do primeiro filho, que é o Daniel. Nesse processo, ele entra num lugar muito sombrio, assim, ele entra num lugar muito difícil, assim. E aí ele fica desiludido com tudo. Tudo ele começa, aí ele entra numa desilusão total. E aí ele tem um belo dia, ele tem um insight, porque ele já queria fazer medicina, ele queria ir lá atrás, ele sempre quis fazer medicina, mas ele desiste porque ele fala que ele não vai conseguir subir essa montanha que tem que subir para fazer medicina. Ele fala nem. E aí ele decide fazer medicina. E aí, nesse momento, ele fala assim: eu nadaria uma piscina de merda para conseguir fazer medicina. Então ele fica muito determinado, porque ele tem um insight de que ele vê que a medicina é onde ele vai poder fazer o que ele quer, que é cuidar, é praticar o idealismo dele. Daí ele começa a estudar, né? E ele começa a assistir às aulas da escola que ele dava aula. E ele fala que o mais difícil para ele era ciências, então ele ficava horas estudando ciência e matemática. E aí ele entra na faculdade de medicina. E ele se forma com 34 anos. Então ele quebra esse padrão também sobre, né, vamos dizer assim, ele se forma tarde, assim, vamos dizer assim, né? E aí é interessante porque no coisa ele conta a história de que todos os colegas dele, os 80 colegas de medicina, estavam de beca, menos ele. Ele pôs um terno, uma gravata, e ele tem a foto, assim, que mostra todo mundo de beca, assim, que para ele era uma fantasia aquilo. E ele fala que ele nunca foi de cerimônias, ele nunca frequentou cerimônias, e só ele enfim, de terno. Então ele é um anarquista, né? Você vê. E aí, dos 35 aos 42 anos, que é o questiona a mim mesmo, né? Que é a alma da consciência, que é chegar à essência, ele começa a trabalhar como médico substituto, então ele trabalha muito, assim, ele pega todo tipo de caso, e nasce o segundo filho. Eu não achei o nome do segundo filho dele. É difícil achar informação do Gabô na internet, assim, cara, é bem difícil. Eu peguei todas as informações assistindo 2 vezes o documentário, porque a informação dele mesmo, assim, de data, teve datas que não bateram, foi desafiador, assim, não é fácil, não tem muitas informações dele. Então nasce o segundo filho dele, e aí nesse nascimento do segundo filho, começa a aflorar nele uma dor emocional muito grande. E aí, num aniversário de 3 anos do seu filho, ele tem o filho fala que não quer cantar parabéns. E ele fala: se você não cantar parabéns, você não vai ganhar bolo. E o filho continua na birra ali, normal, de 3 anos, e ele vai lá, eles vão embora e ele dá um tapa no filho de 3 anos. E aí ele vai falar, ele vai falar assim, alguém que dá um tapa numa criança de 3 anos não está bem, né? Ele vai falar. Alguém que faz isso não está bem, né? Da cabeça. E aí ele abre um consultório particular, aluga um lugar e ele começa a atender todo tipo de pessoa em todas as áreas. Assim, ele faz parte, ele atende pessoa de acidente, ele atende tudo. Desde todas as nacionalidades, todas as idades, ele faz tudo. Então ele abre esse consultório particular e ele faz as coisas, ele fala isso, eu faço as coisas do jeito que eu quiser, eu atendo quem eu quiser, do jeito que eu quiser, no hospital que eu quiser. Então ele faz isso, né? E aí ele vai falar que ele tinha essa intensa necessidade de se sentir útil. E aí ele fala que nesse período ele vira um workaholic, assim, ele vive para o trabalho e ele vai durar muito tempo na vida dele, esse workaholic dele, que é uma questão capricorniana também, né?
vamos dizer assim, os capricornianos, eles são focados no trabalho, né? E aí, nesse processo, ele também se torna colunista de um jornal. E lá na faculdade, ele segue esse processo dele de escrever. E aí, ele abordava diversos assuntos, mas todos convergiam para questões humanitárias. Sempre essas questões humanitárias, assim, os artigos dele. Assim. Ele sempre falando sobre isso. Aí, a gente tem os 42 e os 49. Aqui é interessante, voltando, que aqui ele começa a questionar essa questão a partir dessa experiência com o filho dele. Ele começa a perceber que a pensar conscientemente que tem alguma coisa errada com ele. Só que ao invés dele ir para terapia, que a gente vai ver que ele vai lá e abre esse consultório e vira um workaholic, ou seja, essa percepção dessa dor emocional muito grande, em vez dele olhar para isso, ele vai e descarrega no trabalho, que é essa necessidade de se sentir útil. Então, ele questiona ele e ele chega a essa essência, mas, de alguma maneira, ele não trabalha ela, né? Essa alma da consciência. Aí, dos 42 aos 49, é engraçado que eu tenho as minhas respostas e faz o que é essencial. E aí ele vai falar que mais ou menos entre esses... Eu dei uma pesquisada entre esse setênio do 42 a 49 e o segundo, ele implicava com a esposa dele porque ela fazia terapia. Ele falava que ela foi a primeira a fazer terapia na casa dele, muito antes dele fazer, e ele ficava bravo com ela porque ele achava aquilo egoísta. Porque ele achava que ela só pensava no umbigo dela quando ela fazia terapia. E aí ele, isso antes, né? Ela começa a fazer terapia, ela deve ter começado a fazer terapia quando teve o primeiro filho, assim, porque mulher, né? Enfim. E aí ele, nesse momento em que ele começa a ter essa dor emocional muito grande, que ele começa a perceber tudo isso, ele busca a terapia por influência da esposa. E aí eu coloquei, porque isso no começo irritava, né? E aí nesse período ele tem a morte do pai, ele tinha uma boa relação com o pai, mas ele tem uma fala que ele fala assim, eu gostava do meu pai, eu achava meu pai, admirava meu pai, mas quando ele morreu eu pensei assim, se meu pai foi um cara tão bom, por que eu sou uma pessoa tão problemática? Ele se pergunta isso na morte do pai, e ele fala que quando o pai morre, ele nasce primeiro um rancor nele, ele sente um rancor, assim. E aí ele, depois de um tempo, ele vai num lugar onde nesse lugar toca uma música clássica, né, clássica, e ele consegue chorar a morte do pai quando ele ouve essa música. E aí ele se torna obsessivo por música clássica. Ele fica viciado mesmo. Ele fala que, tipo assim, ele escondia da esposa dele porque não tinha mais onde pôr disco de música clássica, porque ele comprava compulsivamente discos de música clássica. E aí ele percebe que ele estava viciado, que ele tinha um vício. E aí é o que ele vai falar, né? Mais pra frente a gente vai falar, o vício, ele tá relacionado a um trauma. Qualquer coisa que a gente faz compulsivamente está relacionado com um trauma, né? Um lugar onde a gente tipo, usa para cuidar, para tipo, abafar esse trauma. E aí, nesse mesmo período, e ele mostra lá, ele tinha muito disco, assim, ele falava que ele escondia no porão disco, assim, ele comprava sem parar. E às vezes ele comprava, ele queria de um jeito, não era do jeito que ele queria, ele saía e no mesmo momento voltava para a loja, comprava outro. Era uma atitude bem de viciado mesmo, assim, ele descrevendo. E aí ele descobre o TDAH. Quando ele está conversando com uma médica, porque ele é chamado para trabalhar num hospital de cuidados paliativos, na verdade ele é diretor desse hospital, ele é chamado para ser diretor dessa ala de cuidados paliativos, e aí ele está conversando com uma médica e ela descreve o TDAH para ele, e ele fala, é isso. E aí ele vai e ele descobre que ele tinha TDAH. E aí é muito interessante, porque esse é o setênio do eu tenho as minhas respostas, né? E ele fala que quando ele descobre que ele tem TDAH, quando ele consegue nomear
o que ele tem, o que ele sente, aquilo é um grande alívio para ele. E aí ele começa a estudar e ele descobre que o TDAH nada mais é que uma dissociação e uma falta de foco. E aí ele percebe que isso é um mecanismo de defesa. O TDAH não é uma doença genética ou uma doença... O Gabor, ele vai falar que existem muito pouco doenças genéticas, que são genéticas mesmo. São poucas que são genéticas. E aí ele descobre que... Ele fala isso, eu descobri que a dissociação e a falta de foco era um mecanismo de defesa meu. E aí ele passa para esse setênio, né, dos 42 para os 49, no 49 56, sabendo que ele tinha TDAH. E ele passa a tomar medicação. Só que a medicação prejudicava com as relações, porque ela deixava ele agressivo. E aí ele começa a ficar obsessivo com esse tema, né? Ele fica obsessivo. E aí ele começa a falar sobre esse tema em entrevista, ele começa a diagnosticar pacientes, ele começa a mergulhar nesse tema que é o TDAH. E aí, mas nesse processo ele não está bem, porque ele está usando Ritalina e ele chega na dose máxima de Ritalina. Ele entra nesse Workaholic agora com um remédio que dava foco para ele, então ele vive agressivo e trabalhando. E aí ele fala que nesse lugar ele simplesmente esqueceu da família dele. Ele não conseguia se envolver emocionalmente com a família. Assim, ele era muito. O que ele fala? Ele era muito agressivo. Ele se torna uma pessoa agressiva, ele se torna uma pessoa arrogante, ele se torna uma pessoa que está certo em tudo, que ninguém pode questionar ele, entendeu? Ele se demite num impulso, assim, ele está numa discussão com o chefe dele, e ele, então eu me demito. E ele, nessa questão do impulso, assim, que o TDAH tem, assim, depois ele fala, não, a pessoa só queria resolver o problema comigo e eu me demiti do meu trabalho. Assim. Então ele tem nesse primeiro setênio, e é engraçado que é um setênio do retorno de Saturno, né? Que é o que cobra, né? O retorno é o segundo retorno de Saturno, que cobra mesmo, assim, e aí, o que você está fazendo da vida? E aí ele também começa já a falar isso em entrevista, e aí ele cai em si. Ele cai em si, ele para de atender, ele para de tomar um remédio, e ele fala, eu vou escrever um livro sobre isso. E aí ele escreve o primeiro livro dele, que chama Mentes Dispersas, que é o que eu te falei, isso, que não tem, eu não achei esse livro em português. Eu queria ler esse livro, porque eu tenho TDAH. E aí ele lança esse livro, que chama Mentes Dispersas, a origem e a cura do transtorno de déficit de atenção, e ele vai falar exatamente isso, que o TDAH ele não é uma doença genética que você traz, o TDAH ele é algo que você desenvolve por causa do ambiente, por causa das suas experiências, da experiência que você vive. E esse livro, ele se torna um best-seller. Esse livro, ele fica no ranking dos mais vendidos por semanas, né? E aqui é muito engraçado, porque nesse momento que ele descobre o TDAH, que ele vive toda essa coisa, todo esse processo da doença, assim, e ele vai descascando as camadas, ele escreve esse livro. E esse livro é o primeiro de mais 4 que são revolucionários. São livros revolucionários nessas questões de saúde mental. Porque ele é um dos primeiros médicos que relaciona problemas de saúde mental com experiências da infância, com experiências dos relacionamentos. Ele é um dos primeiros médicos a falar que a saúde mental ela está diretamente ligada com o tipo de experiência que você viveu, principalmente na infância. Né? Então ele traz isso, né, esse novo valor dele, né? Ele começa a entrar nessa fase da sabedoria. E aí, dos 56 ao 63, de 2000 a 2007, a gente fala que é o setênio do que eu descubro que eu tenho uma nova missão. Logo em seguida que ele publica o livro do TDAH, a mãe dele morre. E aí é muito interessante porque ele fala que fizeram uma resenha, o livro, o jornal de Vancouver fez uma resenha falando sobre essa questão do TDAH ser um trauma de infância, só que interpretam mal, falando que a culpa era da mãe dele. E aí ele fala para a mãe
Ah, mãe, o jornal de Vancouver culpou você pela Segunda Guerra Mundial. Aí ela falou: ah, tudo bem, eu sei. Sabe, tipo, essa distorção, né? Essa distorção que a gente tem, tipo, tá, então eu sou assim porque eu tive trauma, então a culpa é dos meus pais. Não, não é por aí, né? Não é esse o caminho, assim, porque o trauma é geracional, né? O trauma, ele é geracional. E aí a mãe dele morre, e é impressionante na descrição, quando a mãe dele morre, o, ele era muito ligado à mãe dele, ele era muito conectado. E ele fala que o mundo virou outro depois que a mãe dele morreu. E aí ele começa, nesse período, ele é convidado para trabalhar com pessoas em situações de ruas que são viciadas, que têm vícios em cocaína, heroína, né, essas drogas bem pesadas. E ele começa a atender essas pessoas, ele começa a ser médico que atua nesses lugares, assim. E ele começa a dar palestras de trauma e desenvolvimento humano. Então aí ele já está no processo terapêutico há algum tempo, ele encontra encontra essa missão dentro dos livros, ele encontra a resposta do TDAH, né? O TDAH é uma resposta para ele a tudo que ele era, assim. Eu sinto que na fala dele, no documentário, a descoberta do TDAH foi um grande processo para ele, foi algo muito importante para ele, que dá o impulso para o primeiro livro, né? Que ele escreve sobre isso. E aí ele começa a trabalhar com essas pessoas em situações de rua e ele se especializa em vícios. Ele se especializa em vícios, em questões de vícios. O que é o vício? O que tem por trás de um ser humano que é viciado? Porque ele foi um viciado. Ele foi um viciado em comprar discos. Ele falava que não era saudável. Ele gastava dinheiros que eram para outras coisas, né? E aí ele vai trabalhar com essas pessoas, ser médico dessas pessoas, e aí ele começa a lançar livros, né? Aí ele começa também a ser reconhecido como esse médico, vamos dizer assim, autêntico que ele é. Assim. Ele começa a ser visto e ele começa a ser chamado para dar entrevista, para dar palestra, para dar aula. E aí ele escreve o segundo livro que ele escreve chama Quando o Corpo Diz Não. Quando o Corpo Diz Não. Explorando a conexão entre estresse e doença. Né? Eu acho genial os livros dele, assim, tipo. E ele lança esse livro. E aí depois ele lança um segundo livro que tem a ver com esse trabalho que ele fez com os viciados, né, com as pessoas com os vícios, com essas pessoas, que chama No Reino dos Fantasmas Famintos, Encontro Próximos com Vícios. O Reino dos Fantasmas Famintos é um termo budista que o budismo ele separa em vários reinos, né? Tem o reino dos deuses, dos semideuses, dos animais, dos humanos, e tem um reino que chama o Reino dos Fantasmas Famintos, né? Então ele se inspira no budismo para escrever esse título. Ele vai falar sobre a experiência que ele teve com essas pessoas, né, que ele trabalhou. Aí em 2010 ele vai lançar um livro que chama Apegue-se aos seus filhos, porque os pais precisam se importar mais do que os colegas. É um livro voltado para questões da relação pais e filhos. E o último livro que ele lançou agora em 2022, ele lançou junto com o Daniel, que é o primeiro filho dele, que é o que ele bateu, que é o mito do normal, que ele fala trauma, doença e cura em uma cultura tóxica, né? Eu acho que esse é um dos únicos que tem em português. E nesse processo aqui, né, dele lançar todos esses livros, dele começar a ser chamado em vários lugares, tal, ele se apaixona por outra pessoa. E ele abandona, né, a esposa. E aí é muito louco, porque no documentário ele vai falar assim primeiro, eu não quero falar sobre isso. Daí, daí fica em silêncio. Aí ele fala assim, mas me faz uma pergunta sobre isso. Aí,
Aí o cara faz uma pergunta, aí ele começa a contar, né? Que ele se apaixona e daí ele vai embora, que ele tem uma paixão, assim, e aí ele vai embora, só que aí ele percebe que o amor da vida dele era ela, e ele volta, e, e ele fala que quando ele volta, ela aceita ele de volta, assim, com o coração aberto, e aí ele fala, ela é o amor da minha vida, assim, e é muito louco, porque no filme parece muitas fotos dos dois, né? E ela sempre muito suave, com um olhar suave, um sorriso suave, e ele sempre com uma cara de dor, assim, sabe? Ele tem um olhar de dor, assim, sabe? E aí ele lança, e hoje em dia ele tem 80 anos, e ele tá casado com ela, tem 2 filhos, acho que ele já tem netos, e hoje em dia ele é engajado nessa causa de olhar para a autenticidade através do trauma. E aí ele lança, né? Eu fiz esse encontro para falar sobre. São esses 2 documentários que eu tenho que tem dele, né? Todas as informações que eu tirei aqui, eu tirei desse documentário que chama Médico, Cura-te a Ti Mesmo. E eu acho muito interessante porque lá a gente começa falando dele do Don Quixote, né? E dá para ver que ele sempre nesse idealismo, né? Sempre na busca desse idealismo e vivendo entre a loucura ele esbarra na loucura muitas vezes, né? Ele esbarra nesse lugar da loucura. E esse documentário chama Médico, Cura-te Mesmo. E tem um documentário que é A Sabedoria do Trauma, que ele vai falar e vai mostrar muito esse lugar dos vícios, das experiências que ele teve com os viciados. E tem agora, né, no final da vida dele, acho que ele tinha uns 70 anos, pelo que eu entendi, ele vem para o Brasil e experimenta ayahuasca. E aí ele começa a também falar sobre o uso dessa medicina para curar vícios. Ele começa a falar sobre isso, que a ayahuasca ela é um potente, é um remédio mais potente de todos para curar vício. Né? E eu já ouvi falar que dizem que os vícios, assim, por exemplo, crack, essas coisas bem pesadas, uma das únicas coisas que cura, assim, é a ayahuasca. Assim. E, enfim, e aí eu abri esse para contar a história dele, para falar sobre o grupo de estudos, né? A gente vai olhar para esse método de investigação compassiva, que é o que ele criou ao longo desse processo. Ele cria esse método, e esse método, ele basicamente ele fala que esse método tem a ver com você saber perguntar na hora certa as coisas. Então, é você aprender a usar um olhar objetivo com uma habilidade de ser intuitivo. Então, ele fala que o método de investigação compassiva ele é uma junção entre uma capacidade de ser objetivo com uma capacidade de ser intuitivo. E ele junta essas 2 coisas. Então, você aprende a perguntar as coisas na hora certa. Ele fala que é isso que é a chave do método. Assim. Então, eu vou abrir esse grupo de estudo. Se vocês quiserem indicar para alguém, enfim, passar para frente, acho que as coisas têm aprendido muito sobre essa questão da rede, né? E os encontros vão acontecer, a primeira nessa semana, dia 23, são 4 encontros, e para apresentar o que é um grupo de estudo, ele nada mais é que um lugar onde a gente se debruça sobre um conceito, então a gente vai se debruçar sobre o método investigativo dele, né? E a gente vai trabalhar esse conceito e discutir esse conceito. Acho que a Su já sabe como que funciona mais ou menos um grupo de estudo da Nova, e a gente apresenta um conceito, eu faço uma apresentação breve do conceito do dia, né, da ideia do dia, a gente faz uma troca sobre essa ideia, e eu trago sempre um exercício para se trabalhar essa ideia na prática.
Eu acho que era isso, assim, eu tinha pensado realmente uma coisa mais breve, assim, então era mesmo para contar a história dele, para a gente ver como que ele tem esse lugar de fala hoje, porque ele é uma pessoa traumatizada, né? Ele vem desse lugar, né, dessa infância no nazismo, depois nessa mudança para o Canadá, né, depois toda essa dor que ele tem com a mãe e com o pai, né, depois todo esse lugar não diagnosticado do TDAH, que ele vive por muito tempo sem saber isso. E aí ele vai, né, eu acho que a trajetória dele, dá para ver que a trajetória dele é muito viva para ele chegar nesse lugar que ele é hoje, de falar de trauma, de autenticidade, de desenvolvimento humano de uma maneira tão. Ele é muito objetivo, assim, quando você vê ele falando. Ele é muito objetivo e intuitivo, assim, quando ele fala as coisas. Ele é muito breve, ele é muito rápido para responder, assim, mas muito profundo. Então, eu acho que era isso, assim. Não sei se quer falar, vocês querem falar alguma coisa, assim, enfim, acho que era uma coisa bem desses, não muito, sabe? Não, o que eu posso falar é que, assim, a minha experiência com esse grupo de vulnerabilidade e tal, né, eu gostei muito, né, é um espaço seguro, tal, eu até encorajo as pessoas, eu achei muito legal, me fez muito bem, né, e achei que a base, a forma como ele foi dado também foi excelente. Ah, que bom, eu fico feliz. Esse Quando assunto também de trauma também, né? Porque assim, um vai puxando o outro, né? Então, assim, claro, a vulnerabilidade pode estar dentro de alguma coisa. E eu me lembro muito das compartilhas e tal, que o pessoal colocou também, tinha, né? Várias situações. as partilhas, eu acho que as partilhas, elas, elas dão essa questão da experiência do vínculo, né? Ah, Sara, legal. Que bom. Eu acho que assim, eu vou deixar lá no grupo mas as informações. Eu tenho no grupo, na verdade, não sei se. Ô, Sara, você tá no grupo, né? Da Nova, né? Ah, então, lá no grupo, eu vou deixar, tem ali em cima fixado um documento que especifica tudo, né? De como é esse grupo. Então, se vocês sentirem de mandar para alguém, enfim, de indicar para alguém, a gente começa na quarta-feira agora. Dependendo, né, se a gente vai formar um grupo, eu sempre penso mínimo 3. Pode falar assim. Não, ele é uma pessoa de um conteúdo riquíssimo. Estava falando para Ana, o que eu já consegui ouvir e tal, de palestra, coisas que tem no YouTube, né? Mas é sempre em língua estrangeira, tal. É de uma serenidade, de uma sabedoria, assim. Eu fico, né? É realmente assim, alguém que se trabalhou muito e eu tenho a impressão que chegou lá, assim, pelo menos o que ele está compartilhando, comunidade e tal, é de muita sabedoria, assim, muito Eu, mesmo. E é uma autoridade mesmo. eu acho que isso que você falou é bem isso. É o tema da época, e é exatamente que é o que eu tenho falado muito. Hoje eu falei com uma pessoa, e eu falei, a gente estava falando sobre o amor, aí eu falei para ela, olha, eu acho que a única coisa que a gente tem que fazer para amar é se curar. É a única coisa. Parece fácil, mas parece fácil falar, só se curar, né? Mas não é fácil. Mas e eu acho que o Gabô ele vai trazer de uma maneira muito assertiva o processo da cura, né? Porque ele vai falar de trauma, ele vai falar de onde vem esses traumas. E a história, eu quis trazer exatamente isso, a história dele para ver que ele é uma travessia de cura no sentido assim. Ele fala que não tem dor maior que outra, não é porque ele foi abandonado quando ele, tipo, não é o lance dele ter sido dado na rua, entendeu? Que é, tipo, mais que o outro, entendeu? Ele fala que não tem um trauma maior que o outro. Todos os traumas são considerados e válidos, assim, não tem essa questão de mais e menos, assim, porque ele vai falar que o trauma, ele não é o que aconteceu fora, ele é como você reagiu, como o seu corpo reagiu, como as suas questões internas, como o seu ser interno reagiu perante aquela situação. Então não é uma questão de fora para dentro, é uma questão de dentro para fora o trauma. E ele fala que o trauma nada mais é que uma desconexão consigo mesmo, né?
ele é o resultado de... O trauma, ele está exatamente no lugar onde a gente está desconectado da gente mesmo. Então, eu acho um tema muito relevante, porque eu acho que o trauma, ele é a questão mais profunda da sociedade hoje em dia. Às vezes a gente pode criticar alguma pessoa que está fazendo alguma coisa, que tá fazendo alguma coisa errada, que não está fazendo... Mas às vezes, se a gente para pensar que história que tem por trás dessa pessoa, que quando a gente briga com alguém, sei lá, quando a gente tem um conflito com alguém, a gente, na hora de ficar com raiva, tudo bem, não tem problema ficar com raiva. O Gabo até fala que raiva é saudável, principalmente para as crianças, que as crianças precisam sentir raiva. Mas o que tem, né? O que tem exatamente empatia? O que tem por trás de quando a gente olha, mas que história, que criança foi essa? Né? Que criança, que cenário que essa criança viveu? Então, é esse o caminho da investigação compassiva, assim, a gente vai andar por esse caminho. Eu acho que é isso, gente. Quero agradecer vocês por terem vindo. Quero agradecer a Su por sempre estar dando apoio para os meus processos. Te agradeço muito. Obrigada, Sara, por você ter vindo. Fiquei feliz também. E eu vou disponibilizar isso no YouTube para quem não assistiu, se vocês quiserem mandar para alguém também. Pode falar, Su. Não, eu tenho um livro aqui para você. Você falou, é o tema da sociedade, do Franz Hubert. Quem sou eu em uma sociedade traumatizada? É nós. É bom, é nóis. É nóis. Olha aqui, manda para mim esse livro, porque ele está em português. Manda para mim ele. Obrigada, gente. Adorei. Eu achei que não ia vir ninguém, mas assim, é o que eu tenho falado, assim. Uma, duas pessoas já fiz a minha missão, meu trabalho. Desejo um bom final de domingo para vocês, e se vocês fazerem esse pedido de passar para frente, para a gente ver se a gente se conecta mais. Beijo para vocês. Tchau, Su. Até mais. Tchau, Sara.